Você já sabe, na quarta-feira a gente tem o quadro Direito do Consumidor. Para isso, eu vou conversar com ele, que é quase doutor Direito do Consumidor, hein? Doutor Maurício Vitor, muito obrigado por mais uma vez atender ao nosso convite, participar aqui do BDL. E hoje uma conversa que é muito importante, como todas as outras, mas ainda mais nessa quarta-feira, porque tivemos esse balanço que noticiamos agora há pouco aqui no Bom Dia Litoral, sobre o atendimento do Procon Paraná em todo o estado no primeiro semestre desse ano. E mostra que, primeiro, um atendimento médio de 570 consumidores por dia, um número expressivo, que mostra principalmente a importância desse consumidor procurar os seus direitos e ter, então, esse atendimento do Procon. Eu gostaria de começar falando, inclusive, sobre isso. Qual a necessidade do consumidor ir em busca dos seus direitos para poder garantir um comércio cada vez mais justo? Muito bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a nossa equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. Pois é, em edição anterior aqui, Pierre, nós comentamos sobre as estatísticas que são criadas com os atendimentos realizados. E é esse o maior significado e utilidade de você procurar o Procon, procurar os órgãos de defesa do consumidor, cada vez que você entender que existe uma lesão ou uma irregularidade em relação ao respeito aos seus direitos. Cada vez que isso acontece, o Procon é o quê? É um órgão de fiscalização e controle. Possibilita a esse órgão estabelecer estatísticas. Essas estatísticas podem virar os atendimentos que resolvem os problemas, mas também se transformar em pontos a serem aperfeiçoados na própria legislação. E o mais importante de tudo, antes até de qualquer situação desse gênero, é a própria educação do fornecedor, do comerciante, do produtor, em relação à obediência ao que dispõe a legislação de proteção ao consumidor. Quando você abre mão, deixa para lá, não vou fazer isso, você impossibilita este órgão de fiscalização e controle de atuar, de agir. Nem sempre ele vai lá para aplicar uma multa, pedir uma indenização. Muitas das vezes vai dar uma orientação, vai explicar. E o mercado de consumo passa a ser mais saudável para todos, Pierre, quando a gente tem a possibilidade de antecipar um problema futuro. Então, uma orientação em função dessa reclamação, dessa notificação feita pelo consumidor ao Procon, pode estabelecer um parâmetro novo em que todos os consumidores, inclusive aquele que fez a queixa ou pontuou a reclamação, possam ter uma condição melhor de compra, de convívio, de trocas, para que o mercado de consumo seja mais saudável. A observação que se faz é: não perca a sua paciência, não se enerve, não procure o órgão, faça a reclamação, ele tomará a providência devida. E nós temos aí hoje, como noticiado pelo Alisson anteriormente, uma estatística, inclusive, de quais são aqueles que mais dão problemas. Pois é, inclusive falando sobre isso, essas estatísticas, elas podem pautar os nossos agentes públicos a criar políticas públicas, leis que garantam esse direito para o consumidor, que também tragam proteção para essas empresas, o próprio consumidor. É possível analisar essas estatísticas e assim melhorar essa relação, tornar essa relação cada vez mais salutar, doutor? Não tenha dúvida, e esse é o objetivo desse tipo de atuação, Por exemplo, está explicado ali, como disse o Alisson antes, que as financeiras, bancos, operadoras de cartão de crédito, têm hoje o maior índice de reclamação. Pois bem, não tenham a menor dúvida de que este índice, esta anotação, poderá ser utilizada por instituições de controle, tipo Banco Central, que regula o sistema financeiro nacional, para dar a essas instituições uma normativa que facilite o entendimento com o consumidor, que possa haver também uma normatização de propaganda, porque às vezes o consumidor é induzido em erro em razão de um comercial mal feito. Então o CONAR, o Conselho Nacional de Publicidade, pode
também atuar de modo que, de posse dessas estatísticas, entenda quais são os principais problemas e os comerciais, a propaganda, também se adequam de modo a se ficar mais saudável ao consumidor. Então, todo e qualquer dado é útil, inclusive para eventualmente publicar uma norma que possa trazer aí benefício às partes conflitantes nesse mercado de consumo. Por falar, então, em publicidade, quero tocar num assunto que é uma dúvida de um telespectador nosso. Aproveito aqui e mando um grande abraço para o Adir Júnior, ele que enviou essa dúvida para a gente, sempre ligadinho no Direito do Consumidor. Um grande abraço. Às quartas-feiras, logo cedo, ele já manda mensagem. Hoje é dia do DC, Direito do Consumidor. Doutor, o Adir passou por uma situação envolvendo desconto em cima de desconto. Ele foi em busca de um serviço, esse serviço estava oferecendo 10% de desconto, para quem já tinha um determinado plano, quem já era cliente, e aí mais 60% de desconto na promoção. Ele prontamente pensou, não, então trata-se de 10 mais 60, 70% em cima do valor cheio. Quando na verdade não, o desconto ele era em cima do valor já com os descontos iniciais. Isso faz uma grande diferença, tá, gente? Até para poder explicar para quem está em casa bem rapidamente, principalmente quem tem dificuldade com porcentagem. Se você tem lá um produto, digamos, vendido por R$1.000 e você tem 50% de desconto nesse produto e depois mais 10, no final esse produto vai ser vendido ali aproximadamente a R$460, tá? Você tem 50% de desconto, então o produto cai para R$500 e depois mais 10%, R$450. Ainda fiz a conta errada aqui ao vivo. R$450. Agora, se você tem um produto que é vendido pelos R$1.000, mas o desconto é de 60% em cima do valor cheio, esse valor final fica em R$400, ou seja, R$50 de diferença nesse exemplo. No caso do Adir, exatamente essa reclamação dele. Ele queria o desconto cheio, desconto no valor cheio, mas a empresa, a companhia, vendendo então o desconto progressivo. Então, primeiro no valor e depois o outro desconto já no valor descontado. Pode isso, doutor? Importante. Um abraço para o Adir Júnior, que está sempre ligadinho, né, no BDL, no Direito do Consumidor, e traz para nós aí uma dúvida que eu acho interessante para que a gente possa esclarecer e não tenhamos consumidores aí enganados, né, por publicidade. O fato é o seguinte, o fornecedor pode estabelecer a forma que ele dará o desconto, né? Isso às vezes implica até em política de fidelidade e tal. Tudo bem, é um direito do fornecedor estabelecer como será efetuado o desconto. Qual é o ponto? O ponto é como ele publica isso. O Código de Defesa do Consumidor prevê, e o Adir Júnior pode ir lá conferir no artigo 30, que a publicidade obriga o fornecedor. Então, se a publicidade não for feita de forma clara, ostensiva, em que o consumidor possa entender que ali se trata de 2 descontos, um primeiro de 10% sobre o valor total e um segundo de 50%, sendo que o primeiro está condicionado a determinada situação, se não houver clareza nessa publicidade, o fornecedor está obrigado a cumprir aquilo que ele publicou. Se for confuso, o ônus é do fornecedor. Ele é que tem o dever da clareza. O consumidor, claro, tem que ter boa-fé no seu entendimento. Precisa ir imbuído de boa-fé e de entendimento. Mas se aquela publicidade causou confusão na maior parte dos consumidores, se ela é possível de causar essa confusão, ela terá que ser cumprida conforme o melhor entendimento para o consumidor. Então, nesse caso, Adir, se a publicidade lhe confundiu, não estava suficientemente clara, ao fornecedor cumpre fazer a venda da forma como você entendeu a publicidade. Se isso não acontecer, vamos lá, vamos estabelecer estatística no PROCON, no consumidor.gov.br, no reclameaqui.com.br e, se necessário, há sempre, Pierre, a hipótese da reclamação através de uma ação judicial. Aí você pode optar, inclusive, pelo juizado especial nas causas em até 40 salários mínimos, procurando sempre lá pelo site da OAB, em que há o registro e o cadastro dos profissionais especializados na área do direito do consumidor para assisti-lo, que você terá certamente grande possibilidade de tornar essa ação procedente, ou seja, ganhar uma ação dessa contra uma publicidade mal feita.
Doutor, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral desta quarta-feira. É sempre um prazer enorme tê-lo aqui conosco no Bom Dia Litoral. Um abraço e até a próxima semana. Obrigado, Pierre. Obrigado a toda a nossa equipe. Obrigado aos nossos queridos telespectadores que nos honram, né, com dúvidas para nós podermos aqui ser úteis a toda a comunidade do litoral paranaense e toda a comunidade que esteja nos assistindo mundo afora aí pelo YouTube. E estaremos aqui na próxima quarta-feira novamente, dirimindo dúvidas, se Deus quiser.